Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito do tempo. Por vezes eu me pego pensando a respeito dessa realidade. A gente pensar que houve um tempo no qual o tempo não existia. É algo interessante, né? Que assim como eu fui criado, você foi criado, todas as coisas foram criadas, o tempo também foi criado. Somente Deus, queridos, Ele que criou todas as coisas, ele não vive refém dessa realidade. Ele é aquele que domina o tempo, Ele é aquele que tem o tempo em suas mãos. Mas nós fomos criados dentro do tempo e nós vivemos dependentes do tempo, querendo ou não. Vivemos dependentes de uma realidade de tempo. Eu tenho um tempo limite de vida, você tem um tempo limite de vida. Quando eu estudava música de maneira mais disciplinada no início da minha juventude, eu fiquei pensando numa frase que diz o seguinte, que o tempo, ele é um contratempo entre dois tempos intermináveis. E é algo interessante da gente pensar a respeito disso. Mas eu gostaria de compartilhar um texto com você que deve nos fazer pensar um pouco mais a respeito do tempo para entender como nós devemos olhar para essa realidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando a gente para observar esse versículo, a gente percebe 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com você a respeito dessa realidade. A primeira coisa é a determinação do tempo. O versículo ele vai estar afirmando, queridos, que tudo tem o seu tempo determinado. E isso implica em quê? Que existe uma ordem e um propósito divino para cada acontecimento na vida. Então, Deus ele permite, queridos, que cada acontecimento nesse mundo, aqui embaixo do céu, tenha um acontecimento, ela tenha uma ordem, tenha esse propósito. A gente percebe isso. Segundo, a gente pode perceber também a respeito do propósito do mundo aqui debaixo do céu, aquilo que o texto vai estar afirmando, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso sugere o quê? Que cada fase e atividade da vida possui um significado dentro do plano de Deus. E em terceiro lugar, a gente percebe também essa questão geral, universal, essa abrangência. Então, essa questão geral do tempo, a gente percebe quando a gente observa a expressão tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem um propósito debaixo do céu. Isso indica o quê? Que essa lei do tempo, ela se aplica a todas as experiências, sem exceção. Esse tudo, ele está nos mostrando que não é simplesmente o meu tempo literal, cronológico de vida, mas tudo mesmo. Tudo tem o seu tempo determinado. E a gente percebe isso, queridos, principalmente quando a gente lê os versículos posteriores, quando ele diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que se plantou, há tempo de amar e há tempo de deixar de amar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Então, tudo tem o seu tempo determinado. E com isso eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a você. Que tempo você tem vivido hoje? Qual o tempo que você está vivendo? É importante você pensar nisso. Eu estou vivendo um tempo de paz. Não, eu estou vivendo um tempo de plantar agora. Eu estou vivendo um tempo de colher. Eu estou vivendo um tempo de angústia, de dificuldade, eu estou vivendo um tempo de choro, de sofrimento, seja por meio da minha vida, por meio da vida de uma outra pessoa que está doente, que está aflita, dificuldade. Mas é importante a gente pensar nisso por quê? O tempo que eu estou vivendo. Porque nós precisamos lembrar que é um processo como uma montanha russa, lá em cima e lá embaixo. É um processo que vai e volta, ele tem retorno. Então, se existe um tempo de guerra, existe um tempo de paz. Você pode estar vivendo hoje um tempo de aflição, um tempo de dificuldade, mas você precisa entender que isso vai passar. Se você está vivendo agora um tempo de plantar, você está plantando e parece que nada acontece. Calma, vai ter o tempo de colher. Espere o processo, vai ter um tempo de colher. E você precisa entender também que após o tempo de colher, eu vou precisar plantar de novo. Então, nós estamos vivendo nesse processo e eu preciso entender isso. Eu não sei se você já ouviu alguma vez que quando a gente faz uma análise geral a respeito do tempo do homem, da mulher, seres humanos de maneira geral, a gente percebe que a média de vida é 60 anos. Quando a gente olha isso para as 24 horas do nosso dia, a gente percebe que o ser humano, ele vive, ele dorme por 8 horas, ele trabalha por 8 horas,
e ele tem 8 horas para fazer o que ele quer fazer. Isso fecha as 24 horas. Quando a gente joga isso para escala maior, dos 60 anos, a gente percebe que o ser humano ele passa 20 anos da sua vida, em média, dormindo. 20 anos da sua vida, em média, trabalhando ou estudando. 20 anos da sua vida, em média, para fazer alguma coisa. Então, eu gostaria de perguntar a você, o que você tem feito da sua vida, do seu tempo, aqui embaixo, aqui nessa realidade? No tempo que você recebeu para viver, o tempo que eu recebi para viver, o que nós temos feito na nossa vida? E a última pergunta que eu gostaria de fazer a você, queridos, para a gente meditar, é o seguinte: será que você tem respeitado esse processo do tempo? Como assim? Será que você não deveria estar colhendo agora? Será que você não deveria agora estar vivendo em paz, mas você está vivendo em guerra? Será que você não deveria estar perdoando, mas você está com mágoa no seu coração? Será que agora não é um tempo de você plantar, mas você está querendo colher? É importante nós pensarmos a respeito disso, porque às vezes as frustrações vêm por conta disso. Elas vêm por conta disso. Agora é um tempo de amar, mas você está deixando de amar. Pense a respeito disso. Pense a respeito disso para que você viva de acordo com o plano soberano, perfeito de Deus e sábio daquilo que Ele criou. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um propósito, queridos, debaixo do céu. Pense nisso. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a olhar para essas palavras, a pensar a respeito desse assunto com sabedoria para as nossas vidas. E a fazer uma análise na nossa vida. Que tempo eu estou vivendo? E orar e colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajude a viver um tempo de colheita. Eu estou plantando, me ajude a viver um tempo de paz. Ou então, Senhor, me ajude a plantar agora para colher amanhã. Me ajude, Senhor Deus, a perdoar agora para ser perdoado amanhã. Ó Deus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a viver de acordo com a Tua vontade, a respeitar o Teu tempo, o Teu processo para as nossas vidas, a esperar, a aprender a esperar o tempo determinado das coisas diante do Senhor, e entender que o Senhor tem um controle do tempo nas mãos, ainda que eu não tenha o controle desse tempo. Eu devo viver de acordo com o que o Senhor me deu, mas que eu possa confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.